Que honra estar aqui. É muito massa. São sonhos se realizando. E é bom estar com vocês. É bom ser igreja com vocês. E todos nós somos um só, amém? Eu mandei ontem à noite, eu mandei mensagem pro Sam, o que você vai pregar? Daí o Sam, Gálatas. Falei, cara, eu vou pregar Gálatas também, e agora? Aí a gente acabou conversando e vimos que as pregações elas se completavam. E a minha palavra ela surgiu assim, basicamente, nesse último mês eu viajei algumas vezes, e uma dessas viagens eu fui com o Cal, e toda vez que o Cal parava no pedágio, ele perguntava para a mulher, e aí, tá feliz? E vinham as mais diversas respostas. Uma dessas respostas era, tem que estar, né? Ou a gente faz o possível, a gente vai tentando. Nenhuma resposta era concisa, era concreta, alguma coisa, eu estou feliz, eu sou feliz. E eu acabei lembrando de uma história, e até uma história que o Vina contou semana passada, quem estava aqui vai relembrar, que é da mulher samaritana. Então Jesus estava no poço, sentadinho, tranquilão, meio-dia, com sede, e a Bíblia fala que chegou uma mulher para buscar água nesse poço. Então Jesus fala, você pode me dar água? E essa mulher ela fica um tanto apreensiva, porque eles não podiam conversar, judeus e samaritanos, e aquela mulher, ela era samaritana. E ela pergunta, mas por que estão pedindo água e tal? E ela fica daquela maneira, meio com medo talvez, com alguma situação que poderia acontecer. Então, Jesus pede água, ela fala isso, e no decorrer da conversa entre eles, é uma das conversas mais interessantes da Bíblia. E ela foi buscar água e tudo mais, e ela fica agitada um pouco, e Jesus, ele manda para ela uma frase que tocou muito meu coração. Ele fala bem assim, se você conhecesse o dom de Deus, aí você saberia do que eu estou falando. E eu fui procurar o que significava esse dom, e alguma das traduções era presente, favor imerecido e graça. Então Jesus já chega e pergunta assim, se você conhecesse a graça, você saberia do que eu estou falando. E você me daria essa água, e você me pediria e eu te daria água. Não é nem eu que estaria te pedindo, você me pediria e eu te daria água viva. E essa mulher, quando você fala da graça para alguém, geralmente a pessoa, e essa mulher ela se faz um pouco desentendida e fala, mas você nem tem balde, como você vai me dar essa água? Então ele começa essa conversa e ele fala de um pouco da fonte que existe dentro dessa mulher. E ele começa a falar assim, não, essa água, tem uma água que vem de fora. E essa água, ela te dá sede de novo. Mas existe uma água que nunca mais vai te dar sede. E eu comecei a pensar, cara, que água é essa? E eu comecei a refletir das diversas vezes que essa mulher buscou aprovação de vários sentidos na vida dela. Que ela errou e ela teve que ir lá e beber água de novo para purificar aquilo que ela tinha feito de errado, aquela sede. E daí eu não consigo comparar outra coisa senão a lei e a graça. Aquela mulher, toda vez que ela precisava voltar e tomar aquela água porque ela tinha sede, representava todas as vezes que ela precisava voltar e pedir o perdão, em que ela precisava pedir as coisas. Mas Jesus oferece algo novo para essa mulher. Ele oferece uma água que ela jamais voltaria a ter sede. E essa mulher, ela fica um pouco extasiada. Caramba, existe uma água, então eu quero essa água. Essa mulher de primeira, e quantos não querem não precisar de mais nada? É o sonho de todos nós. Se você chegar agora e falar, cara, você nunca mais precisa trabalhar na sua vida porque você tem dinheiro pro resto da sua vida. Quem quer? Cara, você não precisa mais buscar sua esposa, porque tá aqui a sua esposa, do jeito que você pediu. Esse é o carro que você quer, isso é o que você quer, essa é a saúde que você quer. Cara, e essa mulher na hora, eu quero essa água. Mas de todas as conversas que ela tem, nenhuma me deixa mais impactado do que algo que Deus especificamente colocou entre vírgulas. E eu acho uma das partes mais legais da Bíblia é que tem isso, tem essas partes entre vírgulas que deixam a gente pensar e causam pregações inteiras. No primeiro versículo que cita essa mulher, fala que ela foi buscar a água. E a última vez no capítulo que cita, fala assim, então a mulher, vírgula,
deixando ali o seu cântaro, vírgula, foi a cidade. Esse cântaro é um potinho de água, vamos dizer assim. E daí eu parei para pensar, cara, a única coisa que essa mulher foi fazer no poço foi buscar água. E depois que ela teve um encontro com a graça e com a verdade, não importava mais nada. Ela deixou ali o pote dela e ela não queria mais saber de nada, ela só queria ir para a cidade, contar o que ela tinha visto e o que tinha acontecido. Em meio a tantas coisas, Jesus perguntou dos maridos dela, Jesus falou sobre os maridos dela, perguntou onde estava o marido, ela começou a perguntar sobre adoração, em que monte que tinha adorar, mas aquilo lá nada mais importava. Aquela mulher, ela tinha descoberto quem ela era. E tudo o que ela tinha feito tinha sido jogado naquele poço, não importava mais nada. Porque ela tinha descoberto que mesmo ela tendo 5 maridos, mesmo ela vivendo em adultério, mesmo tudo que tinha acontecido, não importava. Porque agora tinha uma coisa que não vinha de fora para dentro, mas tinha uma coisa que fluía de dentro dela. Tinha uma coisa que saía de dentro dela. Então, isso me remeteu um pouco aí ao texto de Gálatas, e aí que entrou um pouco a minha conversa com o Sam. E está escrito mais ou menos assim, ó, em Gálatas 3, 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você tem uma roupa, revestido de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A pergunta daquela mulher inicial, por que você está conversando comigo? Mas por que você está conversando comigo? Ela tinha esse receio que esse versículo acaba. Esse versículo fala, todos são um, não tem essa divisão. Não existe grego, não existe judeu, não existe samaritano, não existe nada. E quando Jesus apresenta isso para ela, ela fica maluca. Meu Deus, como isso acontece? E no decorrer do versículo, é onde agora eu quero chegar para conversar com você. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o seu tempo determinado por seu pai. Assim também somos nós. Quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então imagina assim, ó, um cara que é herdeiro, não tem idade para receber aquilo. Ele não tem idade para usufruir de tudo que existe. Então, ele tem tudo aquilo na mão e ele não pode fazer nada com aquilo. Assim éramos nós, antes de Jesus vir. Não existia nada. Você tinha tudo e não podia usar nada. Você não passava de um escravo. A Bíblia fala que mesmo você sendo herdeiro, você era um escravo. E você era dono de tudo. E esse é o tema da minha pregação. Esse é o tema da sua vida. Esse é o lema da sua vida. Você é dono de tudo. Tudo. Aquele que está em Cristo Jesus, Jesus mandou o seu Filho, nascido de mulher, para redimir os que estavam sob a lei. Quando ele tirou a lei, ele tinha que dar alguma coisa no lugar. E ele deu a graça. E a Bíblia nos fala que a lei foi dada a Moisés. Então uma lei foi dada. E no decorrer do versículo é escrito assim, mas a graça e a verdade vieram com Jesus. Então a graça, ela não foi dada a você, ela veio para você. E essa graça se chama Jesus. Então uma vez que essa mulher, essa samaritana, descobriu isso, que ela não precisava de mais nada e que ela era dona de tudo, a vida dela alterou completamente. E a Bíblia fala que a primeira coisa que ela foi fazer, ela foi dizer a cidade. E como usar essas coisas que estão dentro de nós? Se nós somos donos de tudo isso, se nós temos tudo isso, se nós temos essa fonte que está dentro de nós, Jesus falou, não, nada mais vai vir de fora para dentro, não precisa de mais nada. Agora, tudo que acontece daqui para frente é de dentro para fora. As coisas saem.
Alguém sabe como as coisas saem de dentro de você? Calma, né? Pela sua palavra. Eu costumo dizer um pouco, e eu acho muito engraçado isso. Quando Deus criou o mundo, Ele falou, Ele criou o mundo, o céu, a terra, badadá, badadá. Daí Ele falou assim, ó, haja luz. Cara, e eu consigo imaginar as partículas brigando uma com a outra e se batendo de alguma forma, porque elas tinham que dar certo. Elas tinham que começar a existir de alguma maneira. A ordem veio diretamente do Criador delas. Então elas começaram a se bater e se formar de alguma forma, pá, e houve luz. E tudo que ia acontecer, não, e que haja relva, e que se separem, e que isso, e que aquilo, e que seja formado, e todas as coisas tinham que começar a acontecer do nada, com a palavra. Você diz, haja, e as coisas têm que haver. E essa mulher, quando ela começou a usar disso, a Bíblia conta que ela sai e vai correndo para a cidade contar os feitos com a boca dela. E muitas vezes nós estamos aqui, parados, pensando, qual o próximo domingo que eu vou vir e vou beber mais algo. Vou beber algo que eu vou ter sede na outra semana. Aí entra um pouco do que o Sam me falou, dessa lei misturada com a graça. Porque todo domingo eu tenho que vir aqui e pedir um perdão. Não, parou. O Sam falou, cara, acabou isso, acabou essa necessidade do pedido da saúde, acabou a necessidade do pedido das riquezas, as necessidades acabaram. Elas acabaram. E sabe como que elas acabam? Com a tua boca. É por isso que se ela ficar fechada, não vai acontecer nada. Se Deus não tivesse falado, não teria luz, não teria firmamento, não teria relva, não teriam animais, não teria nada. Mas Ele falou para ensinar que você precisa falar. Você precisa usar essa fonte que está dentro de você, de que emana água viva. Existe água viva que sai de dentro de você. Aí você se pergunta, mas por que eu não uso essa água? Será que eu não conheço essa água? Você conhece. Se você é a própria fonte, a água que sai de você é Jesus. Ele é essa água viva. Ontem eu saí com o Baran e ele postou um pouco sobre que nós éramos a fonte. Ele postou uma mensagem no Facebook e o cara começou a debater com ele assim, não, Jesus é a fonte, cara. Você fica se achando que você é fonte, como assim você é fonte? Não, você não é fonte. Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, e Jesus é a fonte. E continuava. E daí o Thales, lá dos Estados Unidos, mandou assim, não, Jesus é a água. Ele é a água que sai. Então sabe o que você faz? Quando você abrir a sua boca, sabe o que vai jorrar de dentro da sua boca? Jesus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Não existe mais nada, não existem barreiras, não existe nada. E depois que aquela mulher ela foi para o poço, e ela viu que ela não precisava de mais nada, e ela deixou o pote lá. E é isso que nós fazemos quando nós recebemos a graça. Nós pegamos aquele montinho de coisa que a gente precisava e a gente deixa de lado, porque a gente não precisa de mais nada. E quando nós entendemos que nós não precisamos de mais nada, então nós começamos a viver de verdade. Porque enquanto nós dependemos das coisas, nós podemos nos frustrar, nós podemos cair, nós podemos ficar pensando, o porquê esse Deus não faz nada comigo? E daí nós vemos que isso acabou numa morte de cruz. Uma morte difícil de cruz. É uma morte linda que hoje nós usamos, penduradas. Nós colocamos no nosso Facebook, nós colocamos a cruz em todos os lugares, porque é um símbolo lindo. A maior igreja do mundo, o símbolo dela é uma cruz igual a um coração. E é lindo isso. Mas não foi fácil. Só que isso aconteceu para que hoje fosse fácil para você. É só por isso que isso aconteceu. Então nós chegamos num ponto em que essa mulher chega, ela fala com Jesus, e
do tempo que isso acontece, a Bíblia fala o seguinte, que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A plenitude do tempo vai do dia que foi enviado até a eternidade. Hoje é a plenitude do tempo. Hoje não existe mais nada. Hoje existe a plenitude. Plenitude é assim, ó. Existe um pedaço dessa mesa, mas existe essa mesa plena, que é o todo. E isso remete ali, quando ele fala assim, ó, herdeiros, vocês são donos de tudo. Amém? Então a gente pega com a declaração da palavra e um pouco do que eu citei aqui, do que a gente não precisa mais, o pedido da saúde, a gente não precisa pedir isso, não precisa pedir mais aquilo. E outro ponto que essa mulher encontrou é que ela não precisava mais agradar ninguém. E hoje é uma liberação de palavra para você, você não precisa agradar ninguém. E o outro ponto, que é um pouco melhor, é você não precisa impressionar a Deus. Você não precisa fazer malabares aqui para que Deus olhe para você. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você. Deus está mais próximo de você do que a sua própria pele. Você já pensou nisso? Porque você é revestido de Cristo. E você precisa começar a não entender as coisas. Você não precisa entender a graça. Você não precisa entender corretamente como que funciona, mas como que é esse esquema, mas é assim, essa. Você precisa aceitar e receber. É como você faz com Cristo. Você não entende porque você nunca viu Ele. Você não viu Ele sofrendo, você não viu Ele pregando, você não viu Ele andando, você não viu Ele no monte, você não vê nada. Você aceita e acabou. E por que você fica aí tentando entender todas as coisas? Deus não foi feito para ser entendido, Ele foi feito para ser conhecido. E você vai fazer Ele conhecido. Sabe por quê? Porque hoje você deixa esse balde de água que você não precisa nunca mais, porque você nunca mais vai ter sede, e você vai correr para a cidade, e você vai contar o que Deus fez na sua vida. Você é essa voz. Você é tudo, tudo. Você é dono de tudo. Ele é tudo em você e acabou. E fim de papo. E quando alguém pensar e falar alguma coisa para você, não existe mais nada, porque você é dono daquilo. Não, eu sou dono. A Bíblia fala, tinha várias promessas em Deuteronômio 28, onde a gente pisava, a gente ia ser nosso, o nosso celeiro ia se encher, e tinha, se tão ouvires a voz do Senhor teu Deus, e eram tantas promessas, e era tudo o que acontecia. Aí de um momento, você não precisa fazer mais nada para ser aceito, você só precisa recebê-lo, e mais nada. Hoje, a palavra que eu tenho para você é essa. E com um título simples que te define. Você é dono de tudo. Não existe nada que não seja teu. E a maneira de você receber esse tudo é abrindo a sua boca e declarando, sabendo que todas as coisas já estão com você. Todas as coisas já existem. Tudo, é tudo, tudo teu. Pense numa linha do tempo, onde a gente espera as coisas. Daqui 1 ano eu vou conhecer a minha esposa, daqui 2 anos eu vou casar, daqui 4 anos eu vou ter um filho, daqui 6 meses eu vou trocar de carro, daqui 1 ano e meio eu quero um emprego novo, etc, etc, etc. Essa é uma linha do tempo nossa. Existe uma linha do tempo de Deus em cima dessa, onde todas essas coisas já aconteceram. Cara, faz essa linha ser uma. Mescle essas linhas, cara. E você nunca mais vai se preocupar com nada. Você nunca mais vai pensar em nada, porque aquilo ali já aconteceu na frente. Não existe mais nada. Já está ali. Eu só preciso andar e caminhar de glória em glória, graça sobre graça. E acabou. E acabou. Se você recebe isso, ore comigo agora. Deus,
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nas nossas vidas. Obrigado pela Tua graça, Deus. Obrigado, Senhor, porque você veio, morreu, Senhor, e você ressuscitou, Senhor. Contigo, Senhor, morreram os nossos pecados, os nossos medos, Pai. Senhor, a nossa vergonha, Deus. Mas com você, Senhor, ressuscitou a nossa esperança, Senhor. A esperança de glória. Então, Deus, venha, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, nos mostrando, Senhor, que nós precisamos, Senhor, tirar aquilo que já está dentro de nós, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque somente você é digno, Senhor, de honra e de glória, Pai. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, todos os corações nesse momento, Pai. Senhor, toma as nossas vidas, Senhor, para que nós andemos, Senhor, e adoremos em espírito e em verdade, Pai.